vamos ver alguns conceitos, tipo definição, divisões e escalas. Então, topografia, definição, divisões e escalas. Parte 1. Topografia do grego, topos, lugar, e grafim, descrever. É a ciência aplicada com o objetivo de representar no papel a configuração de uma porção de terreno, com as benfeitorias que estão em sua superfície. Basicamente, as divisões principais da topografia são a planimetria e a altimetria. Vamos passar para o quadro seguinte aqui. Então, a planimetria são medidas as grandezas, distâncias horizontais e os ângulos horizontais, em que são representadas na planta, vista de cima, projetada sobre o mesmo plano horizontal. Já a altimetria são feitas as medições das distâncias e ângulos verticais, que não podem ser representadas na planta, e por isso os detalhes de altimetria são representados sobre um plano vertical, vista lateral, ou perfil, ou corte, ou elevação, exceto nas curvas de nível. As curvas de nível nós vamos ver em outros vídeos. Vamos para o quadro seguinte aqui, para as escalas. Então, escalas. Nas plantas, planimetria, e nos perfis, altimetria, precisa-se de uma escala para reduzir as medidas reais a valores que caibam no papel para a representação. Então, a escala é a relação entre dois valores, o real e o do desenho. Exemplo, escala 1 para 200. É assim mesmo, disse 1 para 200. Então, 1 para 200. Cada 200 unidades reais, quer dizer, esse 200 aqui, cada 200 unidades reais serão representadas no papel por uma unidade. Então, 200 metros, por exemplo, 200 metros valerão no desenho somente 1 metro. Então, 200 metros valerão no desenho somente 1 metro. Escala 1 para 200. Vamos para o quadro seguinte aqui. Escalas. Planimetria representada na planta. Plantas de pequenos lotes urbanos. Escalas de 1 para 100 ou 1 para 200. Plantas de propriedades rurais. Escalas 1 para 1000, 1 para 2000, 1 para 5000. Escalas inferiores são aplicadas nas representações de grandes regiões, como no caso dos mapas geográficos. Vamos para o quadro seguinte. Em geral, as escalas são diferentes para representar valores horizontais e valores verticais. Para destacar as diferenças de nível, a escala vertical costuma ser maior que a horizontal. 1 para 1000 e escala 1 para 100. Para saber qual o valor de uma medida no desenho que representa um valor real, basta dividi-la pela escala, por exemplo. Então, passando para o quadro seguinte, um exemplo, Exemplo 1. Representar no desenho o comprimento de 300 metros em escala
1 para 500, né? Então é o seguinte, ó. O valor seria 300 dividido por 500. Tá? Corta aqui, dá 0,06 metros. Na verdade, é uma regra de 3, né? Porque é o seguinte, ó. O valor de 1 metro no desenho, no desenho representa 500 metros o valor real. Então, o valor de 1 metro no desenho representa o valor de 500 metros, o valor real de 500 metros, certo? Como queremos saber 300 metros, o valor real de 300 metros corresponde a um valor X, né? Fazendo regra de 3, né? X vezes 500 é igual a 300. Isolando o X, fica 300 dividido por 500, 0,6 metros. Então, ou 60 centímetros. Ou 60 centímetros. Né? Multiplica por 100, né? 2. 60 centímetros. Agora, caso contrário, multiplica. Que é esse exemplo 2 aqui, ó. Determinar a distância real de dois pontos A e B que constam numa planta em escala 1 para 300, distanciados de 45 centímetros. Né? Então, determinar a distância real de dois pontos A e B que constam numa planta em escala 1 para 300, distanciados de 45 centímetros. Né? Então, a escala é 1 para 300. Então, no desenho, que é 1 centímetro, no desenho 1 centímetro, ele representa 300 centímetros, o valor real. Em vez de igual, né? Seria, corresponde aqui, ó. Desculpa, corresponde a 300 centímetros. 1 centímetro no desenho corresponde a 300 centímetros. Como nós temos 45 centímetros no desenho, 45 centímetros no desenho, ele vai corresponder a X, ou melhor, a D, né? Nós estamos chamando de D aqui, que nós queremos saber. Isolando, né? Isolando o D, vai ficar D igual a 45 vezes 300. 45 vezes 300. Tá certo? Isso aí vai dar, fazendo as contas, né? 13.500 centímetros. 13.500 centímetros. Certo? Passando para metro, 2. Então, D é igual a 135 metros. Então, é uma simples regra de 3, né? Simples regra de 3. 1 centímetro no desenho corresponde a um valor real de 300
Então, 45 centímetros, que é a distância entre os pontos A e B do desenho, corresponde a um certo D, uma certa distância, né? Distância, valor real. Multiplicando em cruz, né? Que é uma regra de 3, vamos encontrar 13.500 centímetros, ou, passando para metros, 135 metros. Vamos para mais um exemplo aqui de escala. Exemplo 3. Ao medir-se uma figura retangular numa planta de escala 1:200, foram obtidos lados de 18 centímetros e 7,5 centímetros. Determinar a área do terreno que a figura representa, né? Então, aqui no caso é uma área, né? As medidas, nós temos que achar os valores reais, referentes a 18 centímetros e a 7,5 centímetros, né? Bom, antes de mais nada, vamos passar 18 centímetros e 7,5 centímetros para metro, para não ficar um número muito grande, né? Então, 18 centímetros é igual a 0,18 metros. E 7,5 centímetros é igual a 0,075 metros. Estamos dividindo por 100, né? Centímetros para metro, dividindo por 100. Uma, duas. Então é 0,075 metros. Muito bem. Então é uma regra de 3, né? Aqui fala que 1 metro na planta, o valor de 1 metro na planta representa 200, o valor real de 200 metros, né? Escalão para 200, 1 metro, 200 metros, né? Vamos pegar essa medida aqui. Então, 0,18 na planta, 0,18 metros na planta, nós vamos encontrar o valor, vamos chamar de X, vai? X metros, um valor real de X metros. Vamos isolar. Então, fica 0,18 vezes 200. Tá certo? 0,18 vezes 200. Né? Da mesma forma, pegando o valor agora, depois a gente faz a conta, tá? Da mesma forma, o 7,5, né? Aqui, ó, 7,5, 0,075. Então, 1 metro na planta representa o valor real de 200 metros. Então, 0,075 metros na planta representa o valor, vamos chamar de Y, tá? Então, a área real vai ser igual à multiplicação dessas duas medidas, né? É um retângulo, né? É um retângulo. É essa medida X vezes a medida Y. Aliás, Y, isolando Y, né? Isolando Y vai ser igual a 0,075 vezes 200, né? Então, a área vai ser X, que é 0,18 vezes 200, vezes 0,075 vezes 200. Então, a área real, fazendo essa conta, né, vai dar
540 metros quadrados, área real. A única coisa que foi feita é o seguinte, né? No caso aqui, como é área, né? Só repetindo, né? Seria 0,18 vezes 200 vezes 0,075 vezes 200, quer dizer, achamos o valor real correspondente a 0,18 metros da planta, certo? E o valor real correspondente a 0,075 metros da planta. E multiplicamos as duas medidas. Vamos para o quadro seguinte aqui. Para facilidade e interpretação do desenho, costuma-se usar escalas cujos valores sejam de multiplicação e divisão fáceis, como 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500, 1 para 1.000, e etc. Também podem ainda, algumas vezes, utilizar as escalas 1 para 250, 1 para 300 ou 1 para 400. Mas não empregar, por exemplo, 1 para 272 ou valores semelhantes por haver dificuldade de fazer o desenho e depois em converter as distâncias gráficas em valores reais. Vamos para o quadro seguinte aqui. Observação quanto aos limites da topografia, né? Os limites da topografia. Quando as distâncias são muito pequenas, apesar da Terra ser um elipsoide de revolução achatado, pode-se considerá-la como sendo plana. Entretanto, para determinados valores, por exemplo, uma área superior a 5.000 alqueires paulistas, entre parênteses, né? 5.000 vezes 24.200 metros quadrados. Um alqueire paulista é 24.200 metros quadrados. 5.000 alqueires, né? É essa multiplicação aqui. Então, para valores superiores a essa, por exemplo, apresentará erros por causa da curvatura da Terra, sendo que os métodos topográficos deverão ser substituídos pelos geodésicos. Leve em consideração a curvatura da Terra. Então, para determinados valores, quando as distâncias são muito pequenas, né, não tem problema considerar a Terra como sendo plana, né? Agora, para valores, por exemplo, superiores a 5.000 alqueires, né, paulistas, aí vai apresentar erros, né, por causa da curvatura da Terra, tá certo? Então, os métodos topográficos têm que ser substituídos pelos métodos geodésicos, que levam em consideração a curvatura da Terra.